pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. E hoje no quadro Mulheres Incríveis eu vou falar da diva Maria da Conceição Evaristo, uma autora brasileira que está impactando bastante aí as discussões, está na pauta hoje, com muito orgulho que eu posso falar isso, né? Depois da Lei 10.639, que fala da educação para as relações étnico-raciais, a gente acabou trazendo mais os nossos autores negros brasileiros à tona, e a Maria da Conceição Evaristo aparece nos livros didáticos e ela está ficando mais acessível para as pessoas. E eu falo isso como uma pessoa que viveu os anos 90, onde você praticamente não via mulheres que faziam nada de interessante, muito menos pessoas negras fazendo coisas importantes, né? Apesar do Machado de Assis ser uma pessoa negra, tem toda a questão do Machado de Assis ser um autor negro que se dizia branco, por conta da questão de estereótipos, né? Do negro e do branco. E aí uma pessoa extremamente culta, ele era branqueado, porque o estereótipo do negro era aquela pessoa sem instrução, estereótipos negativos, entre outras coisas que eu não vou falar aqui, porque eu vim falar de coisa boa. Então, a história de luta da Maria da Conceição Evaristo, ela nasceu em 29 de novembro de 1946, ela nasceu numa família bem pobre, numa comunidade de Belo Horizonte. Ela tinha que trabalhar desde cedo, lavando roupa para poder ajudar sua mãe a sustentar a casa. Depois ela se mudou para um lugar um pouquinho melhor para ela poder estudar, onde ela fez o colégio normal. Mas em Minas Gerais ela não tinha essa oportunidade de fazer concurso público, porque não existiam concursos públicos na época, né? Ali nos anos 70. Ela se mudou em 1973. Ela se muda para o Rio de Janeiro, ela presta um concurso público, passa e fica até 2006 na carreira de magistério. Porém, ela também conquistou outras coisas no meio acadêmico. Então, ela se graduou em letras pela UFRJ e seguiu a carreira do magistério, né? Ela estreou na literatura em 1990, quando 6 dos poemas dela foram para coletânea Cadernos Negros, numa publicação periódica afro-brasileira. Ela concilia os trabalhos acadêmicos com a docência. Ela se titulou como mestre em literatura brasileira pela PUC-Rio em 96. Depois conquista o doutorado em literatura comparada pela UFF, sempre falando sobre a questão do negro na sociedade. Ela é autora de contos, poemas, romances. Parte deles foi traduzida em inglês e francês. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti em 2015 e contemplada. Em 2018, ela tem um prêmio de literatura do governo de Minas, né, pelo conjunto da sua obra, sendo reconhecida como uma das mais importantes escritoras brasileiras da contemporaneidade. Ela tem uma frase bem bacana, né, que diz assim: antes de lerem nossos textos já fazem um pré-julgamento. Ou dizem que a autoria negra é uma autoria de militância. Mas é preciso conhecer os textos. Peço muito para as pessoas que não leiam apenas minha biografia, porque ela é importante sim, porque ela contamina meu texto, mas por favor leiam meu texto. Ela fala muito de escrevivências, né? Mas essa escrevivência pode ser pensada como uma dororidade, já que ela fala muito de história de mulheres, histórias que ela pode fantasiar um pouco, mas são histórias reais, né? Pelo menos nesse livro aqui, Histórias Reais de Mulheres, ela fala de escrevivência porque ela escreve muito da vida dela, ela se reconhece pela dor dessas pessoas, por isso que eu falo que essa escrevivência também tem muito da dororidade dela, de se reconhecer como uma mulher negra que passou pelas coisas que ela passou, porque a vida dela não foi fácil. Ela conseguiu entrar numa faculdade pública com todo esse passado de estudar em escola pública, de dificuldade. Então ela é uma guerra o tempo inteiro a vida dela, e ela fala de guerras, de histórias de pessoas, de mulheres, de pessoas pobres, e isso é bem bacana na obra dela, que você consegue sentir, sim, essa daqui é uma obra brasileira que ela fala da realidade.
E ela escreve de uma forma muito bacana, e por isso que eu falo que, a gente tem que ler com a Lei 10.639, que fala da educação para as relações étnico-raciais. Autores como a Conceição Evaristo ganharam espaço, que a gente sabe que é um campo muito masculino, muito branco, né? E trazer mulheres negras, trazer pessoas negras para à tona como inventores e cientistas e autores, é uma forma de trazer essa representatividade, de mostrar que eles também podem estar em todos os espaços, e não é uma questão de militância, é uma questão de falar que eles são todos iguais na prática, né? É muito fácil falar de militância, mas falar que reconhece que são todos iguais, mas toda vez que você vê uma pessoa negra num lugar de destaque, você se sente incomodado. Da onde vem esse incômodo? De um racismo estrutural que a gente não quer perceber, porque tem o mito da igualdade racial. Então, se reconhecer racista também é muito doloroso para as pessoas, né? Então, conhecer livros como o da Conceição Evaristo ajuda a gente a se perceber e a mudar muitas coisas dentro da gente, porque a gente ser racista, a gente não precisa ser violento porque a gente quer, mas a gente acaba perpetuando essa violência se a gente se cala e se a gente finge que não acontece. Então fica aí a reflexão. Eu vou ler um poeminha dela para fechar, que para você sentir o quanto que é importante a gente ler esta mulher. Eu vou ler o poema Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. A voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade, poemas de recordação e outros movimentos. Eu vou fechar o meu vídeo com esse presente, que é o poema da Conceição Evaristo. Convido vocês a conhecerem a obra dela e repensarem a importância da gente conhecer autores negros e da gente conhecer essa mulher maravilhosa, tá? E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Beijos.